Bom, fala aí minha gente, mais um vídeo aí, né? Sempre agradecendo mais uma vez, gente, a sua paciência e a sua audiência aqui no meu canal, que tanto nos abrilhantam com as suas visualizações e os seus relevantes comentários, né? Bom, minha gente, vamos então para dando seguimento mesmo às principais características da religião, né? Vamos dar realmente então sequência. E eu falei da primeira característica, né, que foi no vídeo anterior, que foi a característica, sabe, mitológica, né, porque isso vale para todas as religiões, né, e agora eu vou tocar no segundo assunto, que é a questão da característica segregacionista, né, porque a característica segregacionista, ela é muito realmente presente na religião, né, ela é muito presente, né. Isso é muito elementar, sabe, realmente mesmo, é muito elementar na religião, né? A religião ela não consegue esconder esse caráter segregacionista, né? Que a princípio não chega a ser assim uma coisa assim, sabe, tão negativa, desde que fosse uma coisa assim bem, não fosse assim tão preconceituosa, sabe, realmente com relação alheia, né? Mas em alguns casos sim, a gente percebe que realmente esse segregacionismo ele chega a ser realmente ele chega a ser prejudicial por conta disso, né? É que nem disso, eu não esqueço uma frase uma vez, sabe, da minha professora, sabe, de história, né, quando eu estava realmente no ensino médio, né, quando ela falava, sabe, que nada contra realmente a pessoa ser nacionalista, né, mas esse nacionalismo ele não pode ser exacerbado, né, e foi por causa dessa exacerbação que surgiu realmente o nazismo, né? E então tudo que é exacerbado, né, gente, isso realmente é um perigo, né? Então ela falava dessa questão, sabe, do nacionalismo, né? E o nacionalismo também não deixa de ser também uma forma também de segregacionismo, né? Não deixa de ser uma forma, né? Então o nacionalismo ele pode ser uma coisa importante, sim, tudo, ele é relevante, mas quando ele é exacerbado, aí sim isso torna-se um problema, né? E eu não esqueço a frase dela, não esqueço a frase realmente da minha professora de história. E foi graças a esse nacionalismo exacerbado que deu realmente a ascensão realmente do nazismo. Bom, o segregacionismo também, né, gente, ele não chega a ser uma coisa assim também tão negativa, né? Porque às vezes, quando a pessoa fala realmente assim, segregacionismo, a pessoa já sempre associa uma coisa, sabe, realmente assim negativa. Não, o segregacionismo, né, gente, querendo, a gente sempre acaba realmente fazendo uso do segregacionismo, né? Acho que só o fato, sabe, realmente da gente ter enfim, porque o que é segregação, né? Vamos realmente agora, vamos pro tópico, enfim, para a definição mais importante do que é segregação, do que é segregar. Segregar é simplesmente, sabe, separar, se isolar, se desmembrar, ou então coisa do tipo assim, né? Coisa realmente enfim, é algo, sabe, que realmente que serve para você se distanciar, enfim, para você realmente porque você se vê diferente daquela situação, ou então de alguém, ou então dos outros, enfim. Enfim, é isso realmente, né? Então, o segregacionismo, às vezes a pessoa associa. Sempre vem aquela associação do segregacionismo racial, né? O segregacionismo racial, né, gente, é apenas uma forma de segregacionismo, né? É apenas uma forma de segregacionismo e que a gente não pode sabermente, simplesmente associar apenas o segregacionismo racial ao termo todo como segregacionismo, senão a gente estaria cometendo uma injustiça e uma falácia realmente enorme, né? Então, o segregacionismo também, ele pode ser uma coisa também positiva, né? Você pega, por exemplo, só o fato de haver a divisão, né, entre toalete masculino com toalete feminino é uma forma de segregação, né? Uma forma de você separar, né? Separar os sexos realmente mesmo, né? Só o fato também, sabe, de você realmente enfim, até mesmo as divisões dos países, as divisões dos estados, né? As divisões dos municípios, é uma forma também, não deixa de ser de segregar, né? De separar, né? A família também é uma forma também, sabe, de segregar também, né? Não deixa de ser também uma forma de segregar, né? A família, né? Então, realmente, para você, a família, assim, para você como pessoa, né? Ela tem uma importância muito maior do que realmente, vamos dizer assim, do que o seu vizinho, né? Do que, enfim, a,
a carência, vamos dizer assim, sabe, de algum membro da família sua é muito mais importante do que realmente, por exemplo, do que um vizinho seu, ou então uma pessoa que mora a 3 quarteirões mesmo da sua residência, né? Então, ela tem ela carrega uma importância um pouco maior. Então, eu acho que tem certo segregacionismo que não é assim negativa, e às vezes é até necessário, né? Às vezes é até necessário realmente mesmo, né? Agora, no caso do religioso, né, gente, no caso desse segregacionismo religioso, que é uma característica muito típica, sabe, realmente da religião, o segregacionismo realmente ele é típico, né? Ele precisa, a religião ela precisa desse segregacionismo como uma forma, sabe, de se diferenciar, né? Como uma forma, sabe, realmente de diferenciar, sabe, de outra religião, para manter, sabe, o seu fiel, sabe, realmente dentro da sua religião. Então, é, é, ele faz muito parte, sabe? Ele é uma característica muito importante, sabe? Mesmo ele precisa criar realmente ritos, ele precisa criar liturgias, precisa criar realmente mesmo doutrinas, ele precisa criar uma série de cartilhas, realmente mesmo, né? Que faz com que realmente te diferencie, sabe, da outra religião e que realmente te prenda, sabe, realmente mesmo dentro daquela religião. Então, isso é uma maneira, sabe, de prender você, sabe, dentro daquela religião e te diferenciar das outras religiões, né? Isso é uma característica muito típica, sabe, da religião, né? Que ela precisa, né? Ela precisa para manter o seu fiel, sabe, realmente dentro da sua religião. Então, o segregacionismo, gente, ele é realmente, ele é fundamental nesse quesito realmente, né? O problema, sabe, do segregacionismo, né, gente, é quando realmente ele começa também a exacerbar demais, né? Ele começa a se exacerbar, porque quando se fala também em segregacionismo, né, gente, o segregacionismo, ele é grande, sabe? Bom, acho que todas as religiões são segregacionistas, né? Isso não tem nem como realmente você negar. Só o fato de você ter uma religião, de ter, sabe, os seus ritos, ter a sua liturgia, ter os seus dogmas, ter as suas doutrinas, já é uma forma, sabe, de você realmente, de você fechar naquele grupinho, já é uma forma, sabe, de você se formar como classe social, né, como classe, enfim, de ter um rótulo, sabe, realmente mesmo, né, já é uma forma de você segregar, é uma forma mesmo, né? Quer dizer, isso não tem nem o que discutir realmente isso, né? Agora, o problema também, sabe, do segregacionismo, né, gente, é que o segregacionismo nas religiões, ele diferencia muito, né? Tem umas que realmente o nível é muito alto e tem umas que realmente o nível realmente, ele é bem baixo, né? Ele apenas realmente, ele se releva apenas a se destacar, sabiamente mesmo, com relação às suas liturgias, seus dogmas, a sua cartilha, sabiamente mesmo, que ele segue, realmente mesmo, né? Mas o problema, sabe, do segregacionismo religioso, o problema, sabe, dessa exebação, desse elevado, né? Agora, exebação, realmente mesmo, eu não sei se a pronúncia realmente é essa, né? Exerbação, realmente mesmo, né, do segregacionismo é quando você começa, sabiamente mesmo, a discriminar, sabe, muitas vezes a religião alheia, é quando você começa a associar, sabe, a religião alheia, sabiamente mesmo, como um inimigo seu, e quando você começa a associar, sabiamente mesmo, a religião alheia, sabe, aquilo que realmente é ao contrário da sua, sabiamente mesmo, ou está dentro quando você começa, não só, sabe, realmente, vamos dizer assim, a todas as outras religiões, mas a algum grupo, sabe, realmente religioso, quando você começa, sabe, realmente mesmo, a tomar essas tais atitudes, essas tais práticas, né, aí isso sim começa a ser perigoso, né, isso sim começa a ser perigoso, e isso sim você começa realmente a discriminar, a ter preconceito, sabe, da religião alheia, não necessariamente de todas, mas especificamente de algumas, vezes, né, que é o que acontece em algumas religiões, mesmo, né, e aí eu destaco realmente, principalmente a religião islâmica e a religião neopentecostal, sabe, realmente mesmo, né, que é muito forte, sabe, realmente mesmo,
esse excesso desse segregacionismo, né, dessa discriminação à religião alheia, né, mesmo, né, isso é típico, sabe, realmente, né, típico, é muito típico, sabe, realmente, de neopentecostalismo e também do islamismo. Isso aí não tem nem o que discutir, realmente. Sabe, quem conhecer bem um pouquinho, sabe, do islamismo, não precisa conhecer muito também não, sabe, quem conhecer um pouquinho, sabe, realmente, tiver um conhecimento bem geral do islamismo e também do neopentecostalismo, vai perceber, sabe, que realmente, que eles costumam muito rotular, sabe, realmente, eles costumam muito rotular e estigmatizar determinados tipos, sabe, realmente, de religiões e determinados tipos, realmente mesmo, sabe, de grupos, até mesmo de grupos sociais, né, grupos sociais, isso é bem típico, sabe, realmente mesmo, dos neopentecostais e também dos muçulmanos. Aí isso começa a ser um problema. Aí isso sim começa a ser um problema realmente. Um problema muito grande, sabe, realmente mesmo. Um problema, sabe, que realmente leva, sabe, realmente a intolerância e a falta de respeito, né? A intolerância e a falta de respeito na sociedade, né? Então, principalmente você pega, por exemplo, esses neopentecostais, eles costumam muito associar, por exemplo, né? Tô dando apenas aqui um exemplo aqui, né, gente? Esses neopentecostais, eles costumam associar muito realmente eles costumam muito associar, por exemplo, as religiões afros como religiões demoníacas, né? Eu estou falando dos neopentecostais, né? E também eles costumam ter discriminações com relação realmente, principalmente também a comunidade LGBT, né? Que é a comunidade a comunidade aí, sabe, gay, realmente mesmo, né? A comunidade homossexual, né? E nos casos dos muçulmanos, por exemplo, né? Eu posso dar diversos exemplos aqui, mas os muçulmanos estão sempre é difícil você não ver um muçulmano hoje que não é antissemita. É difícil você ver. Me desculpa falar aqui mesmo, mas essa é a verdade. É difícil você ver um muçulmano hoje que não é antissemita, né? A maior parte dos muçulmanos hoje, mesmo, eles carregam um pouco esse antissemitismo. Eu estou dando apenas aqui um exemplo aqui só, sabe, gente? Apenas um exemplo. O muçulmano, sabe, que vem querer falar, não é antissemita, olha, você pode até não ser antissemita abertamente, mas de forma enrustida, quase todos os muçulmanos são antissemitas. Tá entendendo? Então, ninguém que vem falar para mim, sabe, que não é, realmente tá mentindo. Tá mentindo mesmo, né? Mas não é só isso não, sabe? Você pega, por exemplo, a maior parte dos muçulmanos, onde eles são maioria, sabe, realmente mesmo, eles estão sempre entrando em conflito com as outras religiões, sabe, que são divergentes. Na Nigéria, por exemplo, eles entram em conflito, sabe, com os cristãos. No Oriente Médio, estão sempre em conflito, realmente, sabe, com os judeus. Na vizinha ali, sabe, na vizinha com a Índia, eles estão sempre entrando em conflito, sabe, com os hindus. Enfim, até mesmo na Europa, sabe, gente? Na Europa mesmo, que é um grupo que vem crescendo bastante, eles realmente estão entrando em conflito ali, sabe, com, com diversos tipos de assunto, né? Enfim, com os próprios cristãos, com a secularidade, com a liberdade, sabe, mesmo que se existe na Europa e não existe realmente em muitos desses países muçulmanos. Então, né, gente, eu acho que esse que é o problema, sabe, do segregacionismo exacerbado. Esse que é o problema, sabe, realmente, do segregacionismo exacerbado e que realmente leva, sabe, infelizmente, ao aumento da intolerância e da falta de respeito e da falta de convívio, sabe, realmente mesmo, com as pessoas. Né? E traz realmente uma insegurança, sabe, realmente uma insegurança social, política e até econômica, sabe, realmente no mundo. Então, sabe, gente, como eu já disse, a gente não encontra muito isso, esse certo tipo de segregacionismo exacerbado, a gente não encontra muito isso, por exemplo, não encontra muito isso realmente em cristãos, né? Cristãos, por exemplo, esses protestantes mais tradicionais, a gente não encontra muito isso, por exemplo, não encontra muito isso nos católicos, embora a gente tenha visto muito isso realmente na Irlanda do Norte, né? Com o conflito, sabiamente, com o IRA. Mas a gente não vê muito isso realmente acontecer isso realmente com os católicos, com os espíritas, com, sei lá, sabe, por exemplo, com os hindus,
com os budistas, né? Então, a gente não vê, sabe, esse segregacionismo tão exacerbado como a gente costuma ver, por exemplo, com os neopentecostais e também com os muçulmanos. Mas, enfim, né, gente? Isso só serve realmente, então, para dizer que a religião ela precisa também do segregacionismo. Isso é uma característica muito típica, né? Isso é uma característica, sabiamente, muito peculiar, né? E que o grande problema, sabe, é que quando eles começam a extrapolar, sabe, realmente mesmo esse segregacionismo, isso sim começa a ser um problema muito forte. Isso sim consegue ser um problema realmente muito grande, na verdade, né? E por enquanto a gente só vê ainda esse, esse, esse segregacionismo exacerbado, realmente mesmo, é entre realmente os muçulmanos e entre, por exemplo, os neopentecostais. Mas a gente não sabe se daqui para frente aqui, né, gente, isso pode se estender realmente, por exemplo, entre as demais religiões, né? A gente não sabe como é que realmente o mundo pode se comportar daqui para frente, na verdade, né? Na verdade, também, isso é uma questão também, isso é uma questão até muito interessante também, sabe, gente? Porque essas religiões mais antigas, né, essas religiões, né, acho que quanto mais antiga é a religião, a gente percebe que elas vão se adaptando também, sabe, à realidade, né? Elas vão se adaptando, elas vão se modernizando, né? Acho que isso já deixei até um pouco quase que a entender, sabe, no vídeo anterior. E as religiões vão começar a perceber, sabe, que realmente mesmo que o conflito, sabe, realmente com com as demais religiões, realmente mesmo não é muito bom, né? Mas muitas vezes também, sabe, esse excesso de segregacionismo também, né, gente, isso revela também a certa insegurança também, sabe, de perder o seu fiel. Né, de perder o seu fiel, então eles precisam realmente demonizar, eles precisam criar realmente um estereótipo, eles precisam criar uma rotulação e estigmatizar, sabe, muitas vezes determinados grupos, mesmo ou então religiões alheias, para que realmente possa segurar o seu fiel, sabe, dentro da da sua religião. Isso funciona muito bem no islamismo, né, gente? No islamismo isso funciona muito bem, porque a gente sabe que a maior parte dos países que são realmente muçulmanos são países opressores, e essa é a verdade mesmo, isso não tem nem como negar. São países realmente intolerantes, são países realmente mesmo, sabe, que não existe realmente, não são países democráticos, são países que realmente não respeitam a liberdade religiosa e não respeitam muitas vezes os direitos civis, né? E então, realmente, isso é uma maneira, sabe, realmente de que fica fácil de você discriminar, porque quando você tem quase que o domínio, o domínio realmente, o domínio pensante, né? O domínio, sabe, realmente, como é que eu posso dizer, né, gente? Quando você tem, sabe, realmente uma hegemonia, sabe, realmente, sabe, o que é um perigo, na verdade, né, essa hegemonia de pensamento, né, porque Nelson Rodrigues já dizia, sabe, que toda unanimidade é burra, né, Nelson Rodrigues já dizia isso, né, quando você tem, sabe, quase que essa unanimidade, né, esse domínio, sabe, realmente, isso fica mais fácil de você iludir, sabe, realmente, iludir e dominar, sabe, realmente as pessoas, né. Uh, É isso, né, gente? Eu acho que não tem muito o que me estender aqui nesse vídeo, né? Eu acho que deu para deixar um pouco bem claro sobre com relação aqui ao segregacionismo, né? Esse, portanto, foi realmente, então, a segunda característica eu deixo bem claro aqui, é a segunda característica típica, sabe, realmente, que uma religião possui, né? E dando sequência, então, depois eu vou falar sobre a terceira e a quarta, que é a questão do estelionato e também da pseudoética, pseudomoralidade e pseudoempatia, né? Mas isso fica para os próximos vídeos, né? Bom, é isso aí, né, gente? Eu não vou me estender muito. Agradeço mais uma vez aqui a sua paciência, a audiência aqui no meu canal. E até o próximo vídeo.